A Mulher do Mágico, quadrinho publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone. Ele é escrito pelo Jérôme Charrin e desenhado pelo François Buque. Não sei se eu estou falando o nome deles certo, porque são nomes bem complicados. Mas essa dupla já fez quadrinhos muito legais juntos. Por exemplo, Boca do Diabo, que para mim é o melhor que a dupla fez, né? Pelo menos dos que eu li. E fez Little Tulip, que também é muito legal. Mas o François Buque, ele também fez Cara de Lua, junto com o Alejandro Jodorowsky, e fez também o Bouncer, também com o Alejandro Jodorowsky, e todos publicados aqui no Brasil pela editora Comic Zone. A Comic Zone meio que é a casa desses autores, né? Foi a primeira vez que eles foram publicados aqui no Brasil. Esse quadrinho aqui, ele é considerado um clássico cult do quadrinho franco-belga. Ele chegou a ganhar o Angoulême em 1986 e é o primeiro trabalho da dupla, né, do François Buque e do Jérôme Charrin, mas de verdade eu não entendi por que ele é considerado um clássico, porque ele tem essa fama toda, porque eu não gostei do quadrinho. Eu queria muito ter gostado, porque eu gosto muito dos outros trabalhos deles, e geralmente eu nem comento quadrinhos que eu não gostei, porque pra mim esses vídeos aqui que eu faço é mais uma indicação do que eu li, do que eu gostei, do que críticas mesmo, né? Mas eu fiquei tão surpreso de eu não ter gostado desse quadrinho, e tão decepcionado também de eu não ter gostado desse quadrinho, que eu quis vir aqui falar, né, os motivos, principalmente por ser uma obra tão cultuada. O quadrinho começa em 1956, e de cara a gente é apresentado a personagem dessa menina, que no começo da história ela é uma criança, que é a Rita, e a gente descobre ali que ela mora numa mansão gigantesca. Ela é uma criança muito imaginativa, mas essa mansão, na verdade, ela mora lá com a mãe, que é a Dolores, porque a mãe trabalha lá, né? Não é que as duas são ricas, nem nada assim. E logo também a gente é apresentado ao personagem desse senhor, que é o Edmond, que seria o mágico, né, aqui da história da Mulher do Mágico, e a gente descobre que ele e a Dolores têm um relacionamento ali, e no começo ele ainda não é um mágico de sucesso, ele mal é um mágico, na verdade, ele faz alguns truques, mas ele não é ninguém famoso, nem nada assim. Ele ainda está galgando os passos ali nesse ramo, e o tempo vai passando. Depois pula para 4 anos no futuro, que daí sim o Edmond já é um mágico famoso. Eles estão na Rússia, ele está fazendo uma baita apresentação do trabalho dele, e ele, nos shows deles, ele usa tanto a Dolores quanto a Rita, né? E você logo percebe que ele dá muito mais atenção e prestígio para Rita, e a Dolores acaba ficando de lado. Até na capa, né, dá pra ver que ela tá escondida aqui atrás das cortinas enquanto eles estão fazendo o espetáculo. Inclusive, eu acho essa capa lindíssima. E o relacionamento do Edmond com a Dolores continua, né? Então meio que ele vira o padrasto, na verdade, da Rita. E a gente descobre que o Edmond, né, o mágico, ele na verdade é um grande de um canalha, porque ele faz uma coisa chamada grooming, que seria uma espécie de aliciamento, mas não é bem isso, acho que não tem um nome certo para isso em português. Ele tem um relacionamento com a Dolores, é casado com a Dolores, então ele é o padrasto da Rita. Mas ele sempre fica falando pra Rita o tanto que ele ama ela, que ele quer casar com ela. Então o que ele tá fazendo ali é meio que conservando a menina, entre muitas aspas. Eu sei que esse termo é muito errado, mas ele tá meio que segurando a menina ali, para quando a Dolores ficar velha e não conseguir mais satisfazer ele, então a Rita vai assumir o lugar dela, né? Vai virar a mulher do mágico. E isso de fato acontece ali mais ou menos na metade do quadrinho. E é ali mais ou menos também na metade do quadrinho que vai começando a aparecer alguns elementos muito estranhos, alguns elementos fantásticos, que você não sabe se aquilo ali que está aparecendo de fato está acontecendo, ou se é tudo uma imaginação da menina. Assim, você fica um pouco perdido, mas ainda assim você fica muito interessado na história. Você realmente quer saber o que vai acontecer ali, porque esse começo da história é muito bem construído.
Mas depois algumas coisas vão acontecendo, né? A vida passa e a Rita, ela se separa do Edmund, ela foge porque ela não quer nem que ele saiba onde ela tá, nem nada assim. Então ela vai para Nova York e começa a trabalhar como garçonete num restaurante ali que serve lanche, café da manhã, essas coisas. E umas coisas estranhas começam a acontecer por ali. Algumas pessoas começam a aparecer mortas de uma forma muito brutal. E de alguma forma a Rita tá ligada com esses assassinatos. E ali mais ou menos quando vai faltar umas 20 páginas do quadrinho, e é um quadrinho bem curto, ele tem cerca de 86 páginas, se não me engano, 88 páginas, alguma coisa assim. Mas ali quando tá faltando umas 20 páginas, aí sim, pra mim tudo descambou, tudo começou a ficar tão estranho que eu já não tava, assim, entendendo mais nada. Tanto que eu nem consigo falar ao certo dessas últimas páginas, assim, expressar a minha opinião sobre essas últimas páginas, porque eu não entendi nada. Então realmente não tem como eu falar, porque acontecem uns saltos temporais ali, aí vai acontecendo algumas loucuras que você não sabe se tá de fato acontecendo ou não, e pelo menos pra mim pareceu que, assim, esses saltos temporais era pra ter alguma coisa ali no meio que ia explicar isso tudo, e simplesmente não tem, e tudo fica meio sem contexto. Os personagens começam a tomar algumas atitudes que eu achei que não condiz com a história toda e com as coisas que aconteceram antes. Eu achei que o Jérôme Charrin e o François Bouc, parece que eles quiseram fazer uma história tão cabeça, uma história tão intrincada, hermética e tal, que eles acabaram se perdendo nisso. Eles colocaram todos esses elementos herméticos e tal, mas esqueceram de envolver tudo isso, né? E assim, eu realmente fiquei triste, porque como eu disse, eu gosto muito dos outros trabalhos deles, principalmente do Boca do Diabo. Eu queria muito ler esse aqui por ser especialmente o primeiro trabalho dessa dupla. Eu queria ver da onde que veio tudo isso, mas parece que teve que sair esse trabalho para eles conseguirem fazer uma coisa melhor, entendeu? Parece que aqui eles estavam experimentando muito e ainda não conseguiam se aceitar direito. E para você que leu o quadrinho, eu duvido, e assim, se você que leu e gostou, eu duvido que você deixe um comentário aí tentando explicar essa história, explicar o que você entendeu, assim, qual o sentido da história. Porque de verdade eu queria muito saber. Eu vi algumas resenhas sobre esse quadrinho também, a pessoa fala que gostou e tal, mas ela também fala, tem umas coisas confusas e tal, e não, tem isso, mas ninguém tenta dar um sentido para a história, entendeu? E para mim foi isso que faltou. Eu gosto dessas histórias meio doidas assim, mas essa para mim já foi um nível de loucura muito acima. Mas também, como é de praxe em qualquer quadrinho dessa dupla, o que se destaca é a arte do François Bouc, que é uma coisa linda, assim. Eu nunca vi alguém desenhar como o François Bouc. Ele começou a carreira dele como caricaturista em jornal, né? Então os rostos que ele desenha, principalmente, tem muita expressão, dá para você saber o que os personagens estão sentindo ali naquela situação. E uma coisa que eu adoro também do desenho dele é o jeito que ele desenha paisagens urbanas, principalmente a parte desse quadrinho que se passa em Nova York, quando a Rita tá andando na rua e tem os prédios ao fundo, ou algum carro passando do lado dela, assim, na rua. Eu não consigo explicar direito, mas ele desenhando paisagem urbana é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Eu achei lindo, né? No Boca do Diabo também dá pra ver muito isso, com aqueles castelos que ele faz no começo, e depois a parte que vai pra Nova York também. Assim, na minha opinião, se você for comprar esse quadrinho, o que vale a pena é a arte e a primeira metade dele, porque dali pra frente, sinceramente, não dá pra entender nada. O que me deixou muito triste, como eu já disse. Mas, como eu disse também, se você leu, se você gostou, comente aí o que você achou desse quadrinho. Se você leu e não gostou também, se você concorda comigo, deixa um comentário. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Se você for fazer qualquer compra pela Amazon, entra pelo link que está aqui na descrição do vídeo, que fazendo qualquer compra por esse link você vai estar ajudando o canal
com uma pequena comissão que permite trazer mais conteúdo aqui para vocês. Mas era isso pelo vídeo de hoje. Estou muito triste por não ter gostado desse quadrinho, infelizmente. Mas era só isso que eu queria falar. Então, obrigado por assistir e um abraço.